Shalom, queridos discipuladores, discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Mais um capítulo, capítulo 35 de Gênesis. Pai, eu quero te agradecer por mais um capítulo do livro de Gênesis e te agradeço porque o Senhor vai estar dando para nós a sabedoria e revelando para nós tudo que for necessário na Tua Palavra, para que possamos ser edificados. E no nome do Teu Filho Jesus, prosperarmos em todas as áreas das nossas vidas, porque assim diz a Tua Palavra, que aquele que medita nela de dia e de noite é como árvore plantada, junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Obrigada porque nós cremos que é assim como o Senhor diz, assim é. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 35 de Gênesis tem como título Jacó faz um altar em Betel. Vamos tentar fazer a leitura. Se não der tempo, não tem problema, seu discipulador e você podem ler o capítulo 35 e Deus abençoar, porque Ele abençoa da sabedoria aqueles que leem a sua palavra. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Deus tinha aparecido para Jacó nesse lugar. Vocês lembram, capítulos anteriores, quando ele estava fugindo da sua casa por causa do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, e quando já estava próximo de chegar no meio da sua parentela, ele parou para dormir, e ali ele colocou a cabeça numa pedra para dormir, fez da pedra travesseiro, e o homem é tão sonhador. Não é em vão que a gente sabe que ele era realmente um sonhador, mas até numa pedra sonhou. Pois é, nesse mesmo lugar, o sonho foi um sonho espiritual, uma escada ligando da terra aos céus, com anjos subindo e descendo. E ali Jacó descobriu que Deus estava ali com ele e marcou aquele lugar com a pedra e ficada na terra. Isso dava seu nome de Estela. Isso é usado, por muito tempo foi usado por Abraão, usado por, agora é que você vê Jacó também fazer isso, mas com a continuação lá adiante, o Senhor Deus proíbe que se faça isso. Mas até aqui não era proibido. Eles marcavam um lugar ali, e ali ficava aquele lugar especial, sagrado, e Deus diz para ele, agora já no capítulo 35, o tempo já passou, mas Jacó está precisando de voltar àquele lugar. E Deus manda que volte para lá e levantando-se, e Deus diz para ele, vá para Betel, e ali, e habite ali. Mandou que ele fosse habitar naquele lugar, onde ele já tinha dito que Deus estava ali. Então, Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora os seus deuses, joguem fora esses deuses. Vocês pensam que é brincadeira um negócio desse? Eles estavam ligados a deuses estranhos. Vocês viram que Deus pegou Abraão desse jeito lá em Ur dos Caldeus. O patriarca estava lá na idolatria, mesmo sendo descendente de Sem, o filho mais velho de Jacó, o qual recebeu a bênção. Mesmo assim, Abraão perdeu o rumo, já estava como idólatra lá em Ur dos Caldeus. E Deus sempre teve fazendo observação para nós sabermos, né, da idolatria desse povo especial. Você vê a Raquel pegando o ídolo que está na casa do seu pai Labão. Agora você vê Jacó dizendo para recolher os ídolos.
os brincos, porque tudo era idolatria, até os brincos estavam relacionados com divindades, tudo. E hoje você não vai ter um problema como esse, de achar que alguém que usa um brinco está condenado, está em pecado, porque tem que ver o contexto. Hoje, eu creio que as filhas de Deus se arrumam, colocam seus brincos com a intenção de se apresentar bem, para estar com boa aparência, mas naquele período aqui, nesse período aqui, não era assim. Eles tinham idolatria em tudo, até num brinco que colocava significava adoração a uma divindade. E cheio de ídolos, como Jacó está falando aqui, para eles darem fim, entregar os ídolos. E isso aconteceu desse jeito. Eles entregaram tudo, Jacó enterra aquilo ali, e isso era porque Jacó estava dando para eles a entender que eles iam agora para o Deus verdadeiro. Nós vamos ficar em Betel, o Deus que me apareceu quando eu saí fugindo da casa dos meus pais. Ele falou comigo ali, ele se apresentou para mim ali, numa visão. Então ele estava levando a sério o comando de Deus para voltar àquele lugar. É como se estivesse dizendo: vê se agora você se firma com todo esse povo no Deus verdadeiro, que sou eu. Jacó entendeu o recado. Volta para lá, meu filho, que o pessoal já está cheio de ídolos, o pessoal já está tudo contaminado. Vai para lá e vai servir somente a mim, o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, seu pai, e o Deus de Jacó. Na verdade, Deus estava mandando ele para esse lugar, para um renovo, né? Para voltar ao princípio, que era adorar somente o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E assim ele faz. Quando eles partiram, o temor de Deus invadiu as cidades vizinhas. Lembra que ele estava amedrontado porque Simeão e Levi tinham feito aquela bagaceira lá em Siquém? E ele estava com medo do povo se reunir e pegá-los, ele e a sua família, seu povo, e destruir. Aí Deus dá segurança para ele, faz com que todo o povo que estava por onde ele ia passar tivesse medo deles, temor deles. E assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, o lugar que Deus mandou ele ir, onde ele tinha passado e Deus tinha se apresentado a ele quando estava saiu da casa de seu pai, em busca de um refúgio por causa de ter colocado seu irmão enraivecido com ele por causa daquele problema da primogenitura. Então ali ele edificou um altar, e aquele altar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. E aqui no versículo 8 surge algo interessante. A Débora, você nem eu não tínhamos visto falar nessa trajetória, que a Débora tinha acompanhado Jacó. A Débora era a ama de Rebeca, da sua mãe. Então, a gente não vê declarar isso quando ele sai de casa fugindo, que ele tinha levado, que a ama de Rebeca tinha ido com ele, mas do jeito que Rebeca amava Jacó e foi capaz de fazer tudo aquilo por causa de Jacó, não é difícil de acreditar que foi ali mesmo que Rebeca resolveu mandar sua ama acompanhar o seu filho, né? Se não foi naquele momento, enviou depois, porque eu não vi o nome de Rebeca, de Débora, antes disso, antes desse capítulo aqui, dizendo que estava seguindo Jacó. Mas o que é certo é que ela estava com Jacó, porque aqui é que ela morre. A ama de Rebeca, que é a Débora, morre agora aqui nesse momento em que Jacó já estava em Betel,
já com renovo, todo o povo jogou os ídolos fora, estavam ali agora recorrendo só ao Deus verdadeiro, e é nesse período que morre a Débora, a ama de Rebeca. Depois que Jacó havia retomado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Então, mais uma vez, Deus se apresenta a Jacó. Como você viu, tem acompanhado e sabe, Deus se apresentou a Abraão. Não tem como Deus chamar alguém e não estar ali acompanhando, cuidando, porque senão não vai adiante, né? Você sabe que Deus chama os improváveis, mas Ele acompanha, Ele sustenta, Ele levanta quando cai. É o tempo todo Deus cuidando, porque Ele chama justamente para aperfeiçoar. Chama os imperfeitos para poder aperfeiçoar. Então não foi diferente com Abraão, não foi diferente com Isaac, seu pai, nem com Abraão, seu avô, e agora Jacó também, tendo esses momentos especiais onde Deus se apresenta para ele. E Deus diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se, uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, seu pai, também a você, darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. O nascimento de Benjamim e o nascimento e a morte de Raquel, nós vamos ver agora nesse capítulo 35, a partir do versículo 16. E partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Eufrata, Raquel deu luz a um filho num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, e a parteira animou para que ela soubesse que a criança ia nascer, mas logo a alma de Raquel sai, ela morre. E antes de morrer, nesse momento que está agonizando, ela dá o nome do menino de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Quando ela chamou de Benoni, ela estava lançando uma palavra que não era legal, não era boa. Era filho da minha dor, que significa Benoni, filho do meu luto. Então Jacó não quis que ficasse esse nome, porque estaria sempre lembrando coisa ruim. Filha do meu luto, filho do meu luto. Foi esse o nome que ela deu enquanto agonizava. Aí Jacó colocou o nome de Benjamim, porque quer dizer filho da direita. Lá adiante, quando ele estiver na posição, quando Benjamim estiver já com a sua tribo e estiver na sua posição ao redor do tabernáculo e tudo, nós vamos ver que tinha a ver o nome com a posição dele como tribo. Lá diante nós vamos ter que dar uma caminhadazinha longa ainda, mas nós vamos encontrar esse momento que se justifica porque o nome de Benjamim, porque Jacó botou o nome dele Benjamim. O que é certo que não deveria realmente ser Benoni, porque seria uma lembrança triste, uma coisa triste na família. Toda vez
que olhasse para o menino ficava lembrando do luto, do sofrimento de Raquel. Não é isso que Deus requer de nós. Deus quer que a gente fale coisas boas, traga à lembrança coisas que dão esperança, trazer à memória coisas que dão esperança. E Raquel morre deixando essa situação desagradável, colocar no seu filho o nome que era tristeza, filho do luto. Aqui também fica uma lição para nós. É bom que a gente lembre o que aconteceu com Lameque quando Noé nasceu. Ele disse coisa boa e aconteceu. Ele disse que ele seria aquele que iria consolar, seria alguém que estava nascendo para consolar a terra de acordo com a situação que estava toda detonada, aquela situação que você vê, e foi preciso Deus acabar com a humanidade, com o dilúvio, mas o pai Lameque profetizou sobre a vida dele, que ele seria o consolador, traria esperança, Eu só sei que eu e você, nós, não temos o direito, seja qual for a situação, de lançar sobre a vida de filhos ou de qualquer pessoa coisas desagradáveis. Deus nos chamou para falar o que é bom, para pensar o que é bom e falar o que é bom. Quem pensa o que é bom, fala também o que é bom. Então, isso é bíblico, está escrito em Filipenses 4:8, para pensar só o que é bom, o que é verdadeiro, o que é de boa fama. Porque se você pensa o que é bom, você fala o que é bom. Então, Raquel, você vê que ela vinha uma trajetória de muitas coisas que ela fez que não foi agradável, mas isso aí você já sabe que Deus já sabia que ela ia ser assim, mas o Senhor, quando escolhe e acabou. Ele é soberano. E a gente sofre as consequências das coisas que fizermos desagradáveis, mas o Deus que nós servimos, ele não nos abandona. Mas Raquel já estava acostumada a fazer essas artes assim, né? Você vê que a Raquel, ela diz a Jacó, dá-me filho, senão morro, como se Jacó fosse Deus. E ele responde para ela, você acha que eu sou Deus? Se o Senhor te permitiu ser estéril, aí tem que pedir a ele, para ele abençoar. Não sou eu que vou resolver esse problema. Então Raquel já era assim, cheia de dificuldades, né? Mas isso não é motivo para você censurar, porque Deus é soberano. Ele chama quem ele quer, ele escolhe e acabou. Agora, deixe com ele que ele sabe como cuidar daquela pessoa improvável que você olha, vê que não é nada, mas ele sabe como fazer. Então, vamos continuar aqui no finalzinho do capítulo 35, onde fala dos descendentes de Israel. E aconteceu o quê? Habitando Israel naquela terra, sabe que Israel é Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, né? Habitando Israel naquela terra, Rúben foi se deitar com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Israel é Jacó, né, gente? Eram 12 filhos de Israel. Rúben é o primogênito de Israel. Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, que eram filhos de Lia, José, Benjamim, filhos de Raquel, Dan, Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, Gade, Azé, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Então, nós estamos vendo aqui que Deus abençoou ricamente Jacó, que é o mesmo Israel. E você sabe, lá adiante nós veremos que é justamente desses filhos que vêm as tribos de Israel e, consequentemente, assim se firma a nação israelita formada por essas 12 tribos. Quem era Jacó? Quem era Raquel? Quem era Lia? Quem eram eles? Desde que Deus chamou Abraão, quem são eles? Os patriarcas, quem são? Abraão, Isaac, Jacó, que até hoje nós sabemos que temos que lembrar que o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó,
Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, assim como ele teve um amor tão incondicional, foi capaz de chamar esses improváveis e dar para eles a vitória, serem seres que são lembrados e respeitados, porque aquele que Deus chama, não temos que fazer nada de negativo sobre aquela pessoa, porque a gente pode achar que não vale nada, mas foi Deus que chamou. Você vê o exemplo de Abraão mentindo, mas foi Deus que chamou. Vê o exemplo de Isaac, mentiu também, repetiu a mesma cena do pai Abraão. Deus chamou, foi ele que chamou. Vê Jacó enganando, com essas duas mulheres brigando uma com a outra, duas irmãs. Toda essa situação é para você ver, para nós vermos que Deus tem um amor incondicional. E ele escolhe, ele é soberano, e quando ele escolhe, ele acompanha, ele trata, ele faz chegar na dimensão que ele deseja, que é de santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Eles foram assim, mas no final de tudo, eles chegaram ao ponto de estarem na parte principal, tendo fé, porque é o que agrada a Deus, chegou a ter fé, agradou a Deus. E com certeza veio também aquela dimensão de santidade, porque o próprio Deus disse que sem santidade ninguém verá Deus, então ele move céus e terra para que eu e você, para que todos que são chamados por ele, cheguem a essa dimensão. E aqui você está vendo onde já estamos, né? Ele já tem o nome de Israel, mandou jogar os ídolos fora, enterrou os ídolos, resolveu estar acompanhando o que Deus falou, em Betel, adorando o Deus verdadeiro. A cada passo eles vão progredindo, quando cai Deus levanta novamente. Graças a Deus, porque o Senhor entregou a mim, a Jesus Cristo, ele escolheu a mim, e Jesus, a quem ele escolhe, Jesus não lança fora, escolheu a você, e aí ele entregou para Jesus, Jesus não vai lançar fora. Tenha essa certeza que o Senhor não lançou fora essas pessoas que ele escolheu para formar a nação de Israel, que você já está sabendo quais são, acabei de repetir, e ele escolheu nós, como igreja dele, cada um de nós escolheu, ele escolheu, entregou para Jesus, Jesus nos purificou com seu sangue e vai cuidando de nós, vai nos levando a chegar àquela dimensão onde nós estaremos tão somente focado no que Atos 1:11 diz, que ele vem buscar a sua igreja, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer com poder e glória, e que ele tem uma cidade que não há sol e nem lua, porque ele é o brilho dessa cidade, e quando ele vier nos buscar, nós estaremos nessa cidade com ele para sempre. Ele não desiste. Deus entregou a Jesus, Jesus diz, de maneira nenhuma lançarei fora. Assim como também o Senhor buscou Abraão, buscou Isaac, buscou Jacó e não lançou fora, foi firme com eles até eles chegarem à dimensão de estarem no nível onde pode se ver uma cidade, uma nação que foi fundada, que foi edificada para que Jesus Cristo nascesse lá e que lá também tivesse uma virgem para que Jesus nascesse pelo poder do Espírito Santo, porque ele não podia nascer da mesma maneira que nós, para não ser contaminado pelo pecado original. É tudo bem certinho que Deus faz. Ninguém se mete, ele faz como quer, ele é soberano, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Criador dos céus e da terra. Então, prossigamos estudando a sua palavra. Próximo discipulado estaremos com o capítulo 36, e cada dia seremos edificados, cada dia vamos estar prósperos, mais prósperos, porque Deus não mente. Ele diz em Salmo 1, versículo 3, que aqueles que meditam na palavra de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós só temos que nos alegrar, porque estamos prosseguindo no caminho certo. A palavra é Jesus, como está escrito em João 1,14. Então, só agradecer. Gratidão é a palavra-chave
na minha vida e na sua. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.